Então, vamos lá. Bom, hoje iremos conversar um pouquinho sobre os principais micro-organismos patógenos veterinários, né? Claro que eu já falei para vocês na aula passada quais são, então não vai ser surpresa nenhum, só vai ser surpresa para quem está chegando hoje na primeira aula, mas não vai ter muito problema não, se você não veio na aula passada, porque grande parte desse nivelamento a gente vai acabar discutindo aqui, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. Professor, onde fica a aula gravada? Eu postei a aula lá no portal. Se o portal estiver funcionando, ela está lá, porque eu fiz o upload dela e coloquei lá no portal de vocês. Ok? Então, vamos lá falar. Olha só o roteiro da nossa aula. O roteiro da nossa aula, basicamente, é os 4 principais patógenos, né, tipos de patógenos que a gente vai ver algumas doenças deles, né, bactérias, fungos, protozoários e vírus. Bactérias, fungos, protozoários e vírus. Vou mostrar algumas características deles, principalmente em relação às características morfológicas, anatômicas, né, desses micro-organismos, e eventualmente vou citar algumas coisas um pouquinho mais avançadas que vai ajudar no entendimento das doenças posteriormente. Beleza? Qualquer dúvida me mandem, por favor. Se esqueceram alguma coisa da aula passada, pode mandar no chat também, pode falar. Boa tarde. Pode falar que não tem problema algum. Vamos começar então pelas bactérias, nossas amigas bactérias, que foram as preferidas, né, de vocês pela votação na aula passada. Foi bactéria, vírus, fungos e protozoários. Eu acho que foi assim. O ranking eu acho que foi dessa forma. É bem parecido com o meu ranking também, tá? Eu acho que eu colocaria o mesmo ranking que vocês colocaram lá. Bactérias e vírus, embora eu goste bastante de virologia, fungos e protozoários. Vamos lá, vamos começar pela morfologia, tá? É muito importante aqui, nessa aula de hoje, eu vou falar muitos aspectos morfológicos desses patógenos. Por quê? Porque na microbiologia química, um ponto bem interessante, bem importante, é o diagnóstico, tá, das doenças. E em grande parte, não todas, eu não diria nem em grande parte, mas uma boa parte das doenças, das principais doenças veterinárias dos animais domésticos, a gente vai precisar recorrer, muitas vezes, a um exame complementar microbiológico. Tá? E aí, nesses exames, é extremamente comum que a gente precisa entender um mínimo da morfologia desses micro-organismos. Por quê? Entendendo a morfologia bacteriana, dos fungos, protozoários, a gente está um passo à frente, a gente está um pouquinho mais perto de diagnosticar, ou pelo menos dar um diagnóstico definitivo confirmatório daquela doença, ok? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre essa morfologia. Bom, para as bactérias, deixa eu tirar o som do meu computador aqui, né? Senão vocês ficam ouvindo aqui esse saco de WhatsApp. Beleza, então para as bactérias nós vamos ter basicamente 3 tipos de morfologia, tá? 3 grandes tipos morfológicos. Cocos, bacilos ou bastonetes é a mesma coisa, bem semelhante, e as formas espiraladas, ok? Então o que seria uma forma de coco? A gente teria uma bactéria, que é um ser, a gente viu na aula passada, é um organismo unicelular, né? Então, cada um dessas unidades aqui estão representando uma bactéria, né? Que é unicelular, obviamente. Então, os cocos seriam essas formas mais arredondadas, circulares, às vezes mais ovais, às vezes mais achatadinhas ou compridinhas. Temos os bacilos ou bastonetes, todo mundo já ouviu falar, né, em lactobacilos vivos. Realmente, os lactobacilos vivos são bactérias, são bacilos presentes no leite, né? E justamente isso que deu o nome deles, né, científico, do gênero de lactobacilos. Então, eles têm a forma, por exemplo, de bastonetes, de bacilos.
E nós temos também as formas espiraladas, que são formas que são retorcidas sobre si, né? Como a gente está vendo aí nessa representação que eu fiz, né? Elas se retorcem sobre o seu mesmo eixo, né? Sobre o seu eixo. E aí a gente vai ter desde uma forma parecida com uma vírgula, até uma forma parecida com um saca-rolha, né, de vinho, bem compridinha e bem retorcida sobre o seu eixo, a gente chama de forma geral de espiraladas. Ok? Vou mostrar aqui para vocês uma série de imagens e aí eu vou perguntar para vocês qual que é cada uma e aí vocês vão me dizer se é cocos, se é bacilos e se é espiraladas. Novamente, qual que é a importância da gente saber isso? Porque no laboratório, quando a gente quer fazer o diagnóstico de algumas doenças, a gente vai precisar identificar aquela bactéria. E uma das principais formas de identificação das bactérias é a sua identificação pela sua forma. Obviamente, a gente não para aí, é cocos, mas tem dezenas de cocos diferentes, né? Mas isso já ajuda muito, já dá uma filtrada inicial muito boa para a gente, ok? Beleza. Vamos lá. Não é espiroqueta? Boa. A espiroqueta é um tipo de morfologia das bactérias espiraladas. Então, dentre as espiraladas está a forma de espiroqueta, ok? Então, vou, inclusive, mostrar uma delas aqui. Bom, aqui em cima, o que seria aqui em cima? O que seria aqui em cima? Cocos. Vou mostrar aqui, vou pintar aqui, ó. Vou pintar aqui. Para facilitar para a gente. Esse aqui, o que seria esse ali? Cocos, né? Ok. E aí eu vou pintar mais um. E esse aqui? Cocos. Cocos. Né? Só que aí eu vou perguntar para vocês, ó. Existe diferença? Os dois são cocos, definitivamente. Agora, existe diferença do primeiro que eu marquei para o segundo? É igual? Não, um é Streptococcus e o outro é Staphylococcus. Isso, exatamente. Então, ó, quando nós temos cocos em cadeias, ó, um pregadinho no outro, formando uma fileira, como esse primeiro aqui que eu marquei, nós chamamos de Streptococcus. Inclusive, essa forma dá nome a um patógeno importante na medicina veterinária e na medicina humana também, que é o Streptococcus, né? Streptococcus é a forma do gênero Streptococcus, ok? Um gênero que causa doença respiratória, doença de pele, mastite, enfim, várias doenças na veterinária e medicina humana também. E aqui no meio, ó, a gente tem cocos também, porém eles estão agregados em forma assim, parecida com cachos, tá? E aí a gente chama eles de estafilococos. Estafilococos. Estáfilo quer dizer cachos. Inclusive, também temos um gênero bacteriano extremamente importante, principalmente em bovinos, né, mas em outras espécies também, que é o Staphylococcus. Uma espécie dentro desse gênero, o Staphylococcus aureus, talvez seja a espécie bacteriana causadora das mastites mais terríveis em vacas de leite, ok? Beleza? Então, olha só, olha como é que isso me ajuda, o saber a morfologia dessas bactérias me ajuda bastante, num momento inicial, pelo menos, a identificar algumas bactérias de importância. Vamos lá, vamos continuando. Eu não vou mostrar todas aqui, tá? Vou mostrar as que eu julgo mais importantes e mais legais. Então, essa aqui embaixo, seria o quê? Marquei de verde aqui embaixo. Bacilos. Perfeito. Perfeito. E aqui? Bacilos também. Mas agora, é igual ou é diferente? Ou tem diferença? Tem diferença, né? Ambos são bacilos. Mas tem diferença. Esses da direita, os bacilos, eles estão isolados, né? A gente pode chamar de bacilo ou bastonete. Eles estão isolados. O da esquerda, se vocês perceberem, ele está juntinho. As células bacterianas, elas estão juntas,
formando uma cadeia também. Só que é uma cadeia de bacilos. Como é que a gente chamou a cadeia de cocos? Streptococcus. Como é que a gente vai chamar uma cadeia de bacilos? Nós chamamos a cadeia de cocos de Streptococcus. Como é que a gente vai chamar uma cadeia de bacilos? Streptobacilo. Isso. Streptobacilos. Ok? Então, vejam só, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que dentro... que dentro desses tipos principais, cocos, bacilos, e a gente vai ver daqui a pouco espiraladas, tem algumas especificidades. Tem alguns nomezinhos, né, mais específicos, já que vai haver diferença dentro deles. Beleza, vamos para o terceiro tipo, e aí a gente finaliza as formas. Se a gente precisar disso, falando das doenças, a gente volta e fala mais um pouco, de forma mais aprofundada. Então, olha só, o que seria isso aqui, esse do meio aqui? Eu marquei de vermelho. É uma forma espiralada, sim. E esse aqui agora? Também uma forma espiralada, né? E esse aqui? Espiralado e espiroqueta são a mesma coisa? Não, vou explicar agora já. E esse aqui de baixo? É um bacilo, porque aí o formato dele é de Não. Essa aí de baixo, todas essas três que eu marquei de vermelho escuro, ou de vinho, sei lá, são formas espiraladas, ok? Por que são formas espiraladas? Porque são formas retorcidas sobre o seu eixo. Essa é a regra. Uma forma espiralada é uma forma bacteriana, uma célula bacteriana que se torce sobre o seu próprio eixo. Às vezes ela vai ser bem comprida, como essa primeira que eu marquei, às vezes ela vai ser mais curtinha, né? Como essa última que eu marquei. Realmente, aí eu vou ter nomes diferentes para essas formas espiraladas. Por exemplo, aqui a primeira que eu marquei aqui, ó, é uma forma de espiroqueta. Então, a espiroqueta é um dos tipos de bactérias espiraladas. Ok? Por exemplo, que a gente tem na leptospira, que um de vocês falou aí agora há pouco. Essa outra aqui da direita já é a forma de espirilo. Espirilo. Por exemplo, uma forma que a Lawsonia intracelulares, uma bactéria importantíssima na suinocultura, tá? Causadora de doença mais intestinal, né, em suínos, é muito importante e ela tem essa forma aí, que não é uma forma muito comum. Então, se a gente observa essa forma, a gente está bem mais próximo de um diagnóstico final. E essa última aqui embaixo, está parecendo uma banana, né, ou uma vírgula, é a forma realmente que vocês falaram aí de vibrião. Por exemplo, a forma que ajudou a dar nome ao Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Ok? A bactéria que causa a cólera humana. Então, nesse caso, ele tem um formato de vírgula, realmente, ou um formato de banana, né? É o formato de vibrião. O vibrião também é uma forma espiralada. Certo? Alguma dúvida aqui ou não? Nenhuma. Não. Beleza. Show. Tranquilo, né? Então, novamente, pela última vez, já está até cansativo, por que a gente deve entender um mínimo de morfologia? Porque nos ajuda na identificação laboratorial, quando é necessária a identificação, né, laboratorial para confirmação de uma doença bacteriana. Beleza, mais um pouquinho em relação à morfologia bacteriana. Aí num toró aqui, mas vamos lá. Essa aqui, ó, é uma célula bacteriana, a representação de uma célula bacteriana genérica, tá? Aqui do lado está até a micrografia eletrônica mostrando os mesmos componentes que estão sendo mostrados aqui no desenho. Eu vou me ater mais ao desenho, que fica mais fácil da gente observar. As bactérias, elas têm basicamente todas as estruturas, todas as componentes celulares que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Não estão todos 100%, mas os mais importantes estão, ok? Beleza. Bom, esses nomes que estão em vermelho são aqueles nomes
que todas as bactérias, são aquelas estruturas, né, que todas as bactérias têm. 100% delas têm. Então, todas têm citoplasma, todas têm ribossomos para produzir suas proteínas, todas têm membrana, claro, todas têm também material genético. Ok? Já essas palavras em preto são aquelas estruturas que nem todas as bactérias têm. Algumas têm, outras não. Tá? E aí vamos a elas explicando rapidamente qual que é a função de cada uma delas. Então, o citoplasma é onde todas as estruturas estão, nutrientes, ribossomos, material genético está espalhado também no citoplasma dessa célula. Membrana plasmática, né? Função de permeabilidade seletiva, ela que vai determinar o que entra, o que sai, e vai dar forma, vai ajudar a dar aquela forma para essa bactéria. Ok? Material genético, onde estão DNA bacteriano, onde está contido todas as informações genéticas. Os ribossomos, importante para a síntese proteica das bactérias. Vamos agora aos não obrigatórios. Vamos começar vamos ver, de fora para dentro. De fora para dentro. Vamos lá, aqui por cima. A gente tem essa primeira estrutura que é o pilus. O pilus. Tá? Pilus é uma estrutura basicamente proteica que algumas bactérias têm, principalmente as gram-negativas, tá? Que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Esse pilus tem algumas funções. Tem função de locomoção, tem função de aproximação de uma bactéria da outra para trocar material genético em alguns casos. Tem função também de colonização, aderência e colonização ao tecido. Ok? Então, em algumas situações, o pilus pode ser importante para aquela bactéria reconhecer, se ligar ao tecido do hospedeiro e, portanto, causar doença naquele animal. Certo? Está relacionado à resistência? Não, eu acho que eu entendi o que você falou. Mas, de alguma forma, ele pode contribuir para a resistência bacteriana aos antimicrobianos, é isso? Mas não diretamente, indiretamente. Se der tempo, eu falo um pouco sobre isso depois para vocês. Pode ser? Beleza. Show. Aqui a gente tem também, na porção mais externa, esses pelinhos aqui, né? Parecendo uns pelinhos rosas aqui, que também são estruturas proteicas, porém menores do que os pilus, ok? Que são as fímbrias. As fímbrias. Pessoal, a principal função das fímbrias é reconhecer os tecidos dos hospedeiros, se ligar, aderir àqueles tecidos dos hospedeiros e, portanto, propiciar a colonização bacteriana daqueles hospedeiros, ok? Então, as fímbrias, naquelas bactérias que têm as fímbrias, elas são essenciais para que aquela bactéria consiga causar doença nos animais. Vou perguntar para vocês, talvez alguns de vocês saibam, como é que a gente chama qualquer estrutura, qualquer mecanismo e estratégia que o micro-organismo utiliza para causar doença no seu hospedeiro, em algum animal ou em algum humano? Como é que a gente chama isso? Parasitismo? Hã? Parasitismo? Não, fator de virulência. Fator de virulência. Isso, então vocês quase acertaram. Tudo que possa contribuir para uma bactéria ou qualquer micro-organismo causar doença em um animal, a gente chama de fator de virulência. O pilus pode ser um fator de virulência, aí respondendo o Gabriel aí, o pilus pode ser um fator de virulência, porque ele pode contribuir para as bactérias se ligarem ao hospedeiro. As fímbrias, quando elas existem, elas vão contribuir também para essa ligação, aderência e colonização do tecido do hospedeiro. Portanto, as fímbrias também são um fator de virulência, ok? Ah, mas a virulência de vírus? Não, não tem nada a ver, tá? Os vírus também terão fatores de virulência, sim, mas assim como bactérias, como fungos, como protozoários. Certo? Beleza, beleza. Fímbrias. Aqui a gente tem os flagelos. Flagelos. A principal função dos flagelos, vocês já imaginam qual seja, né? É a locomoção, movimentação. Algumas bactérias são móveis,
né? E essas bactérias que são móveis, comumente ou normalmente, elas se locomovem com auxílio de um ou mais flagelos que elas têm. Beleza, ó, aqui por fora, bem clarinho aqui, uma cor creme, né? Uma cor, não sei, marrom, creme, um marrom claro. A gente tem a cápsula. Algumas bactérias realmente têm cápsula. O que seria a cápsula? Cápsula é um amontoado de glicoproteína, carboidrato, às vezes lipídio, mas principalmente um amontoado que essa bactéria ela monta ao redor dela de carboidratos e proteínas. A cápsula, vou perguntar para vocês, a cápsula, ela também é um fator de virulência, será? O que vocês acham? Sim, a cápsula é um fator de virulência, sem dúvida nenhuma. Talvez a cápsula seja um dos principais fatores de virulência que as bactérias, de forma geral, têm. Beleza. Agora, qual que seria... Alguém sabe me citar pelo menos uma forma como essa cápsula ajuda a bactéria a causar doença nos animais? LPS, não. LPS não está na cápsula. Escape do sistema imune, verdade. Então, aquelas bactérias que possuem cápsula, elas são muito mais resistentes, de forma geral, à fagocitose por algumas células de defesa. Algumas até são fagocitadas, mas elas conseguem sobreviver dentro daqueles fagócitos, do macrófago, por exemplo, por conta da presença dessa cápsula. Então, se essa cápsula, em algumas situações, protege as bactérias da fagocitose e destruição, ela contribui para que elas consigam causar doença. Portanto, eu também chamarei a cápsula de fator de virulência. E esporulação também é encapsulação para resistência? Não. A esporulação, né? O esporo, ele não tem cápsula, ele tem outras estruturas. O esporo realmente é uma forma de resistência ambiental, ok? Ambiental. Algumas poucas situações dentro do organismo animal, tá? Mas deixa isso para lá. A cápsula é uma forma de resistência não só ambiental, mas também ao sistema imune do animal. Citei o exemplo mais clássico aqui para vocês, ok? Algumas cápsulas também podem atrapalhar a difusão de antimicrobianos, e aí aquela bactéria pode se tornar um pouquinho mais resistente a alguns antibióticos. Por exemplo, não é o fator determinante, mais determinante para isso, mas pode influenciar. Certo? Beleza. Aí, ó, a gente tem membrana plasmática, já falei. Vou falar lá dentro. O que faltou falar aqui? Faltou talvez um dos mais importantes que a gente vai até ver um pouquinho mais aprofundado, que é a parede celular. Bactéria tem parede celular? Tem. Todas as bactérias têm parede celular? Não. Nem todas. 99% eu acho que tem. Eu acho que é esse o cálculo. Mas tem algumas que não têm parede celular. Ok? Bom, vou perguntar para vocês. As bactérias que têm parede celular, será que essa parede celular é sempre do mesmo jeito? Tem sempre a mesma forma, a mesma constituição? Ou não? Não, não tem, realmente. Dentro das bactérias que têm parede celular, que é a grande maioria, 99%, a gente vai ter algumas variações. Vamos supor, gente, esses números eu estou chutando, tá? Vamos supor que dentro de 99% das bactérias que têm parede celular, 98% a gente vai dividir entre dois grupos bacterianos que são muito importantes para a gente. Muito importantes para a gente, porque é muito importante quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, laboratorial, quando a gente vai estudar aquele micro-organismo, aquela bactéria, e também, às vezes, é importante para ajudar a determinar o tratamento que a gente vai dar para aquele animal. Aí o Gabriel mandou aí, tem as gram-positivas e gram-negativas, realmente. É assim que eu chamo
os principais grupos bacterianos em relação à constituição da sua parede celular. Tem bactérias que têm paredes celulares gram-positivas, vamos supor, 48% das bactérias, 49% das bactérias são do tipo gram-positivas, outras 49% são do tipo gram-negativas, ok? Vamos ver, então, esses dois tipos de paredes e as consequências da gente ter essa variação entre as bactérias. Vamos lá. Primeiro, qual que vai ser a função dessa parede celular quando ela existe naquelas bactérias? Proteger a célula bacteriana do ambiente da ruptura, sim. Normalmente, pessoal, o ambiente intracelular da bactéria, ele é de alta concentração. A gente fala que ele é hipertônico, né? E aí, qual que é a tendência? A tendência é que a água saia do ambiente e entre para dentro dessa bactéria. Se essa bactéria não tiver parede celular, o que vai acontecer? Vai entrando água, ela vai inchando, até que ela estoura, até que ela sofre lise. Então, uma bactéria que tem a parede celular, ela não sobrevive sem a sua parede. Por que isso é importante para a gente? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Escrevi. Por que isso é importante para a gente saber isso? Que a parede celular bacteriana é extremamente importante para proteger a bactéria contra a ruptura, contra a lise. Tenta me responder aí, que daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Outra função, conferir e manter a morfologia. A gente acabou de ver que as bactérias podem ser cocos, bacilos, espiraladas. A parede celular bacteriana auxilia na manutenção dessa forma. Fator de virulência bacteriana também. Há alguns componentes da parede celular bacteriana, por exemplo, auxiliam muito na resistência aos antimicrobianos e também auxiliam bastante na colonização dos tecidos dos hospedeiros. Auxilia na diferenciação dos tipos de diagnóstico, dos tipos de bactéria, ou seja, no diagnóstico. Então, para nós aqui, a principal razão porque a gente tem que entender a diferença de uma parede celular gram-positiva e gram-negativa, de uma bactéria gram-positiva e gram-negativa, porque quando a microbiologia for chamada a auxiliar num diagnóstico de uma doença bacteriana, a gente vai pautar bastante nisso. A morfologia, junto com se é gram-positiva ou gram-negativa, já nos deixa muito mais perto daquele diagnóstico final. E ninguém respondeu por que é importante para nós, veterinários, saber que a parede celular bacteriana impede que essa bactéria se rompa. Ninguém respondeu. Então, vou fazer outra pergunta. Será que tem alguma forma de nós, veterinários, fazermos com que algumas bactérias que possuem parede celular sejam rompidas? Será que a gente consegue remover num animal doente, remover a parede celular ou impedir que essa parede celular se forme para conseguir combater aquela doença bacteriana no animal? Tem os antimicrobianos corretos, né? Isso. Exatamente. Então, olha só, olha o 5. Olha o 5. Local de ação de alguns antimicrobianos. Então, alguns antimicrobianos que nós utilizamos na rotina, penicilina, amoxicilina, entre outros, os beta-lactâmicos de forma geral, né? A vancomicina também, eles agem impedindo a síntese ou mesmo degradando de alguma forma a parede celular bacteriana, né? E a gente sabe que as bactérias que possuem parede celular não sobrevivem sem a sua parede, ok? Então, por isso a importância também de nós sabermos um pouquinho sobre essas paredes. De forma bem rápida, não vamos entrar em detalhes. Essa aqui é uma parede celular de uma bactéria gram-positiva. A gente vai ver aqui, eu vou mostrar o que chama mais atenção, daqui a pouco a gente vê das gram-negativas. E que nós estamos vendo aqui, claro que isso aqui é um pequeno fragmento, né? Como se eu tivesse ido lá, coletado um pedacinho da parede celular, né, de uma bactéria gram-positiva,
e tivesse ampliado e jogado aqui para nós. Aqui embaixo a gente tem a membrana. Então, nessa parte aqui, a gente tem a membrana, olha só. Nessa parte aqui mais de baixo, nós temos a membrana celular, ok. E aqui nessa parte de cima, predominantemente, ó, nós temos umas estruturas aí, ó, que tem uns tubos, tem umas bolinhas, enfim, parecendo umas, né, umas hastes aí, umas bolinhas ligando essas hastes umas às outras. Esses tubinhos aqui, ou hastes, de marrom e rosa, são carboidratos. E essas bolinhas aqui, ó, são aminoácidos que formam peptídeos aqui, ok? Esses peptídeos aqui presentes têm a função de unir esses tubos, esses carboidratos uns aos outros. Em conjunto, peptídeos e carboidratos que a gente está vendo aqui, nós chamamos de peptidoglicanos, ó, peptidoglicanos. Quem estudou micro já viu isso aqui, com certeza, peptidoglicanos. Ok, isso não é tão importante para nós aqui, já que a gente não está vendo a microbiologia básica aqui, beleza? Mas, vejam aqui, ó, aqui nós temos uma camada, 2 camadas, 3 camadas de peptidoglicanos, ok? Então, o que caracteriza uma bactéria gram-positiva, uma parede celular gram-positiva? Muitas camadas de peptidoglicanos. É muita mesmo. Aqui está representada 3, mas é muito mais. Uma camada muito grossa de peptidoglicanos. A parede celular das bactérias gram-positivas se torna bem espessa, bem grossa mesmo. Ok? Beleza? Essa, basicamente, é o que constitui a parede de uma bactéria gram-positiva. E a gram-negativa? Vamos ver. Professor, Pois não. e por ela ser mais grossa, ela é mais resistente? Não podemos inferir isso. Às vezes, dependendo, é justamente o contrário, tá? Justamente o contrário. Algumas bactérias gram-negativas, se a gente fosse comparar, claro que cada caso é um caso, mas se a gente fosse comparar de forma geral, qual que é mais resistente a antimicrobianos? De forma geral, tá? Isso pode mudar. Gram-positivo ou gram-negativo? As gram-negativas. Qual que é mais resistente aos desinfetantes? Gram-positivas e gram-negativas? São as gram-negativas. Isso parece um paradoxo, né? Não faz muito sentido que a parede dela, de peptidoglicanos dela é mais grosso, né? É maior, mas isso não quer dizer resistência, ok? Essa parede, muitas camadas não estão diretamente ligadas a resistências. A resistência a antimicrobianos, a desinfetantes, e mesmo ao sistema imune, por exemplo. Não existe essa relação. Ok? Vamos lá. Vi umas perguntas aí, daqui a pouco, quando eu explicar as duas, eu respondo, tá? E as bactérias gram-negativas? Olha como é que é diferente. O que chama atenção aqui? Quais diferenças que a gente está vendo aqui em relação a gram-positiva? Gram-positiva, gram-negativa. Esquece o que está escrito. Olha só o desenho. Tem 2 membranas, verdade. Isso é uma das diferenças, né? Gritantes. O que mais? Qual que é o principal componente das paredes celulares bacterianas? São os peptidoglicanos, né? Quantas camadas de peptidoglicano que tem aí? Poucas. Uma. Está até escrito aqui no... Espera aí. Está até escrito errado aqui. Deixa eu consertar aqui, ó. Espera aí. Ninguém viu. Com poucas. Ninguém viu. Não estavam muitos aí. Beleza. Está remendado. Pouca, né? Aqui a gente está vendo uma. Então, basicamente, vocês falaram as principais características e diferenças das gram-negativas. Elas possuem paredes compostas por uma ou pouquíssimas camadas de peptidoglicanos e uma membrana externa. E essas são as 2 principais características e diferenças. Claro que tem outros componentes? Tem, mas esses 2 são os principais, principalmente para a gente. Aí, ó, tem muito sentido
deixa eu ver quem falou. O Gabriel falou ali em relação, acho, à pergunta da Emanuele, eu acho que foi ela que fez. Por que é hidrofóbico? Tem relação. Essa resistência é um pouco maior, realmente, a desinfetantes, principalmente, né, e alguns antimicrobianos das bactérias gram-negativas, tem alguma relação com essa hidrofobicidade, deixa isso para lá, mas também muito por causa da carga dessa membrana externa, tá? Mas deixa isso para lá, não é muito importante aqui para a gente nesse momento, ok? Beleza? Certo. E aqui, uma coisa de extrema importância para nós veterinários, que tem nessa membrana externa aqui, e está presente somente em bactérias gram-negativas. LPS, ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. O que a presença dos LPS, ó, que está aqui, ó, vou circular um de azul aqui, tem um aqui, outro aqui, mais dois aqui e assim por diante. Qual que é a importância desse cara para a gente? Quando essas bactérias gram-negativas morrem, principalmente quando elas morrem, a membrana externa delas se desintegra. E esse LPS aí que a gente chama de lipopolissacarídeo, ele é liberado no tecido dos animais e pode, inclusive, ganhar circulação sanguínea e se espalhar por outros tecidos e órgãos. O LPS, ele tem vários e vários efeitos. Os principais efeitos que ele tem é um efeito inflamatório, tá? É um efeito de aumento da temperatura corporal. Ele também pode levar à coagulação intravascular, ou seja, algumas alterações da fisiologia daquele animal que muitas vezes está presente nas doenças bacterianas por bactérias gram-negativas. Vou citar um exemplo. Estou falando igual pobre na chuva, mas vamos lá. Vou citar um exemplo. Vocês já ouviram falar em piometra? Já ouviram falar em... Já. Então, o que é piometra? Ou hiperplasia endometrial cística. A piometra é uma infecção uterina, né, que é muito comum na cadela. Pode acontecer em outras espécies também, mas é muito comum, muito mais comum na cadela, não é isso? A piometra, 90 e tantos por cento, não, 90 não, mas na maioria dos casos, diria aí, pelo menos 60, 70% dos casos, tem que atualizar isso aí, ela é causada por uma bactéria bastante comum e bem importante para nós, que eu vou digitar aí no chat, que chama Escherichia coli. A Escherichia coli, ela é gram-negativa. Quais são os sinais que a gente pode observar, sinais gerais que a gente pode observar numa cadela com piometra? Ela pode ter febre? Pode ter febre? Aumenta a temperatura corporal? Pode. Pode. Ela pode ficar apática? Pode. Ela pode parar de comer? Sim, pode. Pode também, né? Pode também. Ela pode chocar? Ela pode ter um choque, né? Pode faltar vascularização, oxigenação dos seus tecidos vitais e ela, inclusive, morrer por conta de choque? Pode. Esses sinais que a gente comentou, claro que tem outros sinais, né, que alguns de vocês estão colocando aí, dor, aumento abdominal, secreção. Esses sinais que a gente comentou são sinais tipicamente de LPS, lipopolissacarídeos, sendo liberados, absorvidos para a circulação e agindo de forma sistêmica nessa cadela com piometra. E da mesma forma, pode acontecer no bovino com acidose ruminal, pode acontecer no equino durante um episódio de cólica, por exemplo, com laminite. Então, nas infecções bacterianas por bactérias gram-negativas, é comum que hajam consequências clínicas para aqueles animais, como consequência da liberação desse LPS e ação desses LPS. Por isso é tão importante da gente saber, ok?
A coagulação intravascular disseminada é comum? Não, na piometra ela não é comum, né? Ela não é comum, mas pode acontecer, inclusive, como consequência da septicemia e da endotoxemia, né? Que é a passagem, né, de bactérias e também dos LPS para a circulação sanguínea dos animais. Não é tão comum, mas pode acontecer. Beleza? Show! Olha só, gram-positivas de um lado, gram-negativas do outro. Antes desse slide aqui, eu tinha que perguntar uma coisa, mas vou perguntar aqui mesmo. Agora, beleza, as bactérias gram-positivas, olha só, tem essa parede grande, as bactérias gram-negativas, né, muitas camadas de peptidoglicano, enfim, as gram-negativas têm pouca camada de peptidoglicano e uma membrana externa. Beleza. Agora, por que raios nós chamamos essa aqui de gram-positiva e de gram-negativa? Por que a gente não chama essa aqui de Bob e essa de Billy? Ou essa de Ted e essa de Todd? O que é gram-positiva e gram-negativa? Isso. Coloração por cristais de grão, não é? Isso, por causa da coloração delas. A gente sabe, claro que a gente não vai entrar em tantos detalhes, eu não vou mostrar para vocês a coloração, mas a gente sabe que bactérias gram-positivas, quando a gente utiliza uma técnica de coloração, talvez a técnica mais consagrada na microbiologia, que é chamada coloração de gram, elas adquirem a cor do principal corante do gram, que é a cor roxa, que a gente está vendo aqui na esquerda, e aí nós vamos chamar elas de gram-positivas. A gente sabe também que as bactérias gram-negativas aqui, ou essas bactérias que a gente está vendo essa parede, né, com essa parede, elas não se coram pelo principal corante do gram, elas vão se corar por outro corante que a gente coloca depois. Ou seja, elas vão se corar de rosa, avermelhado, rosa, e aí a gente chama elas de gram-negativas. Então, a gente fala gram-positiva e gram-negativas por uma consequência da constituição da parede delas, uma consequência que a gente só vê nas colorações. E por que isso é importante para a gente? Porque é muito importante a gente saber, quando a gente está coletando, quando a gente coleta uma amostra, analisa uma amostra de doença bacteriana de um animal, é muito importante a gente saber qual a forma daquela bactéria e também qual a sua coloração. É como se fosse assim, dados básicos nossos, quando alguém pergunta para a gente qual o seu nome, qual a sua idade, qual o seu sexo, qual o seu endereço. Isso, são as informações gerais de uma pessoa, né, básicas. As informações gerais básicas, né, um crachá da bactéria, são essas duas, pelo menos. Qual é a morfologia? Qual é a forma dela? Qual é a coloração dela? Tá? Tem outras que a gente pode ver depois, mas essas duas são as principais. Então, sempre que a gente fala de uma bactéria, por exemplo, Escherichia coli, beleza, me dê as principais características, informações gerais. Bom, a Escherichia coli é uma bactéria em forma de bacilo ou bastonete gram-negativa, ok? Então, isso é muito importante. Quando a gente pega no laboratório, por exemplo, ou quando no laboratório se tem que detectar, cultivar, isolar uma bactéria, essas também são as primeiras características que se pesquisa, a morfologia e a coloração. Porque se a gente sabe a coloração dela, é gram-positiva ou gram-negativa? É gram-positiva. Beleza, a gente já descartou pelo menos metade das outras possibilidades. Se a gente tem 1000 bactérias, 500 a gente já descartou. Aí a gente pega gram-positiva. Beleza, é gram-positiva. Qual forma? É Coccus. Beleza. Coccus gram-positivos, a gente já descartou todos os bacilos e formas espiraladas gram-positivas. E aí a gente vai só afunilando. Paramos por aí? Não. Aí a gente vai precisar, quase sempre não, a gente não para por aí. Em algumas situações a gente consegue parar por aí, sim. Mas já ajuda demais. É o básico do básico, já ajuda demais. Claro, a gente vai ter que fazer outras técnicas para identificar
exatamente, né, às vezes o gênero, às vezes até a espécie, o tipo, o sorotipo daquela bactéria. Certo? Compreenderam a importância da gente entender a parede, diferença de gram positiva e gram negativa, a importância da gente entender a morfologia e a coloração? Ou não? Sim? Então tá bom. Obrigado. Daí, então, no caso, quando for gram-negativa, por conta de liberar LPS, né? Não tem relação. A coloração que ela adquire na coloração de gram, roxa ou rosa, né, positiva ou negativa, não tem relação com o LPS. Tem relação com a estrutura da parede celular delas. Não, tá, mas não era isso que eu ia perguntar. Tipo, Tá. como libera o LPS, nesse caso, o medicamento a ser usado por conta disso teria que ser mais forte. Ah, entendi que você está querendo dizer mais em relação ao tratamento. Não, olha só. Isso. Beleza, vamos lá. Eu expliquei um pouco atrás para vocês que tem alguns antimicrobianos que agem na parede celular, correto? Na síntese de parede celular. Por exemplo, as penicilinas, a amoxicilina, enfim, tem outros também. Os beta-lactâmicos, de forma geral, o que eles fazem? Eles inibem a síntese dos peptidoglicanos. Olha aqui, tá vendo aqui os peptidoglicanos, que são essenciais para a bactéria? Esses antimicrobianos inibem essa síntese aqui. E aí a bactéria, ela acaba morrendo, tá? Porque ela não consegue produzir sua parede celular. Beleza, agora eu vou fazer uma pergunta geral. Qual tipo de bactéria tem mais peptidoglicanos? Gram-positivas ou gram-negativas? Mais camadas de peptidoglicanos? Gram-positivas ou gram-negativas? Positivos. Né? Então, qual tipo de bactéria vai ser mais impactada por esses antimicrobianos que eu citei aqui? As gram-positivas ou gram-negativas? As gram-positivas, isso. As gram-positivas. Por quê? Porque, ora, esses antimicrobianos inibem a síntese de peptidoglicanos. As gram-positivas sintetizam muitos peptidoglicanos, ou seja, elas dependem mais desses peptidoglicanos. Ou seja, esses antimicrobianos comumente são mais eficazes contra gram-positivos do que contra gram-negativos. Ok? Era isso. Então, as gram-negativas são mais resistentes, no caso. A esses antimicrobianos, a esses tá. especificamente e de forma geral. Só que hoje a gente tem esses antimicrobianos, mesmo esses beta-lactâmicos, de última geração, e aí eles acabam agindo bem, relativamente bem, tanto contra gram-positivas quanto contra gram-negativas. Vou dar mais um exemplo daqui a pouco. Ela só morre quando vai se dividir pela ação. Isso, é verdade. Na verdade, é isso aí. Professor, o LPS também é um pump. O LPS também é um pump. É uma das estruturas bacterianas que o nosso sistema imune dos animais também reconhecem como sendo de algo estranho, né? Mas beleza, como nem tudo são flores, a gente tem algumas exceções ao gram positivo e gram negativo. Vou passar rapidamente. Quando for necessário, eu volto a esse conhecimento. A gente tem também as bactérias álcool-ácido resistentes. Na parede celular delas, elas até têm peptidoglicanos, uma camada de peptidoglicanos, tá? Mas é uma fina camada, elas não têm membrana externa, mas elas têm essa camada aqui, ó, desse lipídio aqui, que é o ácido micólico. Esse verdinho aqui, ó, essa camada verdinha que está aqui. Isso dá para essa bactéria algumas características bem interessantes, tá? Primeiro que elas não vão se corar bem pelo gram. A gente vai precisar de outra técnica para corar elas. Segundo, que essas bactérias aí que têm esse ácido micólico, que têm essa estrutura de parede, são extremamente resistentes a alguns mecanismos de defesa do sistema imune dos animais, tá? Principalmente a destruição pelos fagócitos.
A bactéria mais... Professor, como que é o nome do ácido, desculpa, que elas possuem? micólico, ácido micólico. Mas Tá, obrigada. nada, mas não preocupem tanto com esses nomes, não. Tá? Elas não possuem membrana externa. Beleza, a bactéria de mais importância para a gente, que é desse tipo aqui, é o Mycobacterium, que é o causador da tuberculose humana e da tuberculose dos animais também. Ok? Beleza? Ela tem esse tipo de parede e é uma bactéria extremamente chata de ser eliminada, né, pelo sistema imune de humanos e animais. E a gente também tem aquelas bactérias que são do contra, que não têm parede celular. Por exemplo, as micoplasma, né? E uma bactéria de importância, causadora de importantes doenças em suínos, em bovinos, mastite também, não muito comum, mas também em cães, que é a micoplasma. A micoplasma, ela não tem parede celular. Ela só tem todas aquelas estruturas, né, mas ela tem a membrana. E acaba aí. Ela não tem nada de parede celular, nada, nada. Não tem nem uma camada de peptidoglicanos. Ela não tem parede celular. Aí eu vou perguntar para vocês, mas por que eu tenho que saber que micoplasma não tem parede celular? Ora, a gente acabou de ver que um grande grupo de antimicrobianos, dos mais importantes na medicina veterinária, agem na parede celular bacteriana. Penicilinas, amoxicilinas, vancomicina, né, que é um antimicrobiano de última geração que normalmente a gente deixa só para humanos, né? A gente vai utilizar essas classes de antimicrobianos para tratar infecções, doenças por micoplasma, uma bactéria sem parede celular? Faz sentido a gente fazer isso? Não. De forma alguma, né? De forma alguma. A gente vai utilizar antimicrobianos que inibem a síntese de parede celular para tratar bactérias que não têm parede celular. Agora, acreditem, isso acontece por falta de conhecimento básico. Isso acontece na rotina. Isso acontece muito, muito, muito. Beleza? Em gatos também ocorre, verdade, esqueci dos gatinhos, né? Importante em gatos. O que é usado, aí vai depender de doença para doença, de espécie para espécie, mas nós temos várias outras classes de antimicrobianos que agem de outras formas, tá? Inibindo a replicação do DNA, inibindo a síntese de proteína, inibindo a síntese de alguns metabólitos essenciais, atrapalhando a membrana celular também de bactérias. Então, temos outras alternativas e não precisa se preocupar. Precisa se preocupar, né? Que a resistência está cada vez maior, mas ainda temos alternativas, mesmo para as bactérias sem parede celular. Ok? Para essas aqui, ó, eu vou ter que ter outras técnicas para coloração, ok? Outras técnicas para coloração, que não o GRAM, mas realmente o GRAM é o mais importante que a gente mais utiliza na rotina. Beleza? Essas foram as nossas bactérias. Não, falta 3 ainda. Será que vai dar? A gente tenta. Se não der, a gente completa na próxima aula. O gengibiose é quase racional e é a técnica da tentativa. Exatamente. Não sei se é Davidson ou Davidson, mas é exatamente isso. Infelizmente. As que não possuem parede, então, são mais resistentes. Elas são mais resistentes. Elas são resistentes aos antimicrobianos que agem na parede, né? Mas não necessariamente aos outros. Então, a gente não pode afirmar isso diretamente. Agora, realmente, micoplasma é bem chatinha, ainda mais porque ela tem o comportamento de ser intracelular facultativa. Em alguns momentos, ela fica intracelular, o que dificulta realmente muito o tratamento e a cura. Ok? Mas não tem a ver necessariamente com ela não ter parede. Não é isso que faz dela mais resistente. Ok. Beleza. Professor, Pois não. você disse sobre a fagocitose lá no começo, né? Sim. O fato dela não ter parede facilita a fagocitose? Não, na micoplasma, o fato dela não ter parede, ter ou não ter parede, não facilita, tá? Agora, o micoplasma, ela é uma bactéria intracelular facultativa, né? Então, assim, ela sobrevive bem
no meio intracelular. E, como consequência disso, ela acaba evadindo, ela acaba fugindo melhor dos mecanismos do sistema imune dos animais. Mas isso não tem relação diretamente com o seu tipo de parede, até porque tem outras bactérias que também são intracelulares facultativas, como o próprio Mycobacterium, Brucella, que tem as suas paredes, ok? Então, não existe essa relação direta, não. Show! Vamos falar dos funguinhos, então? Agora é mais rápido, tá? Eu acabo falando mais de bactérias mesmo. Elas são... tem um nível maior de detalhe, elas têm uma importância maior até em relação ao número de doenças que causam. Agora é um pouquinho mais rápido, mas não me deixem correr também, tá? É mais rápido, mas não quer dizer que eu tenho que correr. Se eu correr, vocês me puxam a minha orelha. Bom, vamos lá então. Fungos. Primeira coisa, pessoal, é falar que todo cogumelo é um fungo, mas nem todo fungo é um cogumelo, tá? Então, às vezes vocês têm na cabeça assim, fungo, aí vocês já imaginam lá aquele animal está com uma doença por um fungo, você já imagina um cogumelo saindo da orelha do animal ou cogumelo brotando da pele do animal, assim, não é assim, tá? Todos os cogumelos, né? Inclusive alguns que a gente come, outros utilizam como alucinógenos, né? Todos os cogumelos são fungos, mas nem todos os fungos são cogumelos, certo? Bom, olha só, a gente vai ter, em relação à morfologia dos fungos, a gente vai ter fungos que são unicelulares, compostos por uma célula só, e a gente tem fungos que são pluri- ou multicelulares, compostos de várias e várias células. Então, ó, os unicelulares é o que a gente chama de leveduras. Vocês já ouviram falar isso? Leveduras? De leveduras? Já ouviram essa palavra? Sim. Sim. Sim, já ouviu. Né? O Gabriel falou, leveduras são... As leveduras auxiliam no processo de fabricação de cerveja, né? Não só de cerveja, como de bebidas fermentadas, né? De forma geral. Realmente. Então, o que é a levedura? A levedura é um fungo. A levedura é um fungo unicelular. Então, a gente chama os fungos unicelulares, de forma geral, de leveduras, ok? E aí, normalmente, eles têm realmente, essas leveduras são células isoladas, mais esféricas, mais arredondadas, às vezes um pouco mais achatada, né? Mais ovoide, mas, de forma geral, são mais arredondadas, como a gente está vendo aqui nessa imagem aqui, beleza? Agora, a gente tem aqueles outros fungos que... Bolores também não, os bolores, eles são pluricelulares, tá? Aí já é do lado de cá. Então, a gente tem aqueles fungos que são pluricelulares, são compostos de várias células, né? Inclusive, eu perguntei na aula passada, né, qual que era o maior ser vivo do planeta, é um fungo, né? Imagina quantas, sei lá, bilhões, trilhões de células que ele possui. Os fungos pluricelulares, a gente também chama de filamentosos, ou carnosos, mas é mais utilizado o termo filamentosos, fungos filamentosos. Então, quando vocês lerem isso em algum local, fungo filamentoso, o que isso quer dizer? Fungos pluricelulares. Os cogumelos que a gente come, nem todos, né? Mas os cogumelos, eles são, portanto, fungos filamentosos? Sim. Mas todos os fungos filamentosos são cogumelos? Não. Inclusive, temos fungos filamentosos que são ainda microscópicos, que a gente não consegue ver. São formados por várias células, mas não o suficiente para torná-los seres que consigamos ver a olho nu, ok? Tanto a gente vai ter doenças nos animais causadas tanto por alguns fungos unicelulares, quanto por alguns fungos pluricelulares. Inclusive, tem alguns funguinhos, é muito comum alguns fungos serem dimórficos. O que quer dizer dimórficos? De duas mórficos de formas. Esses fungos têm duas formas. Às vezes ele está na forma de levedura unicelular, às vezes ele está na forma filamentosa, pluricelular. Por exemplo, a cândida. A cândida, quando ela está no ambiente, ela gosta de ficar na sua forma filamentosa, pluricelular.
Agora, quando ela está no organismo do animal do humano, né, ela gosta da sua forma de levedura unicelular. O que vai mudar, o que vai influenciar isso é principalmente a temperatura. A temperatura do ambiente é uma, temperatura corporal de humanos e animais é outra, e vai influenciar nessa mudança da morfologia. Isso é regra com os dimórficos? Qual? Isso o quê? O fato deles estarem, dependendo do local? O que vai mudar é a temperatura, tá? Na verdade, a regra maior é a temperatura. É a temperatura. Então, o que vai mandar mais é a temperatura para saber se ele vai estar filamentoso ou levedura. Essas variações normalmente acontecem ambiente, corpo, ambiente, hospedeiro, vamos dizer assim. O pH, não sei se o pH influencia não, tá? Nunca li nada a respeito, acho que não. Acho que não influencia. Aquele fungo, mesmo sendo dimórfico, ele sempre vai ter uma faixa de pH que ele prefere, né, independente se ele está na sua forma de levedura ou filamentosa. Penicílio filamentoso pode ser, sim, filamentoso, exatamente. Quando a gente vê o penicílio crescendo numa placa de meio de cultivo, a gente consegue ver, né? A gente consegue ver ele crescendo, assim, aquelas hifas, ou seja, na sua forma filamentosa, filamentoso. Ok? Olha só, os fungos filamentosos, como eles têm várias células, eles acabam formando algumas estruturinhas, não diria estrutura, eu acho que eu vou deixar esse termo, algumas estruturas. Como vai tendo células, diferenciação de células, uma célula em cima da outra, para os fungos filamentosos, pluricelulares, a gente vai ter a formação de algumas estruturas que eu nomeei ali, ó. Hifas. Então, aqui a gente está tendo hifas. O que são as hifas? As hifas são um conjunto de células, né? São um conjunto de células. Desconfigurou um pouquinho aqui, né? Deixa eu voltar aqui para ver se melhora. Aí, as hifas são um conjunto de células formando essas estruturas tubulares aqui, ó. Tá vendo? Cada segmento disso aqui é uma célula. E o conjunto de células são essas hifas aqui. Aqui a gente vê 3 hifas, né? 3 hifas. 2. O conjunto dessas hifas de um fungo filamentoso nós chamamos de micélio. Um conjunto das hifas. 3. Corpos de frutificação. Os corpos de frutificação são as partes daquele fungo filamentoso que estão envolvidas com a reprodução dele. Por quê? São aquelas partes onde estão presentes esporos, os esporos. Tá? Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, onde eu marquei com 3, é a que está mais bonita, né? É um corpo de frutificação. Isso aqui, deixa eu marcar, né? Isso aqui é um corpo de frutificação, ó. Aqui também é outro corpo de frutificação, está meio arrebentado, aqui é outro, aqui embaixo tem outro, aqui em cima provavelmente tem outro, e assim por diante. Ok? Bom, e aí no 4 eu estou marcando o quê? Estou marcando os esporos. Os esporos. Então, o que são os esporos? São células diferenciadas, né, envolvidas com a reprodução desses fungos filamentosos. É muito comum que os fungos utilizem os esporos para a sua reprodução. Não é a única forma como eles podem se reproduzir, mas é a principal. Certo? Beleza? Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Por que vocês acham que eu estou falando, passando essas ideias básicas aqui sobre morfologia dos fungos? Porque essa morfologia também será importante no diagnóstico laboratorial microbiológico de algumas doenças fúngicas. Se a gente for estudar os diferentes gêneros, as diferentes espécies, elas têm formas, elas formam estruturas, hifas, corpos de frutificação e esporos bem diferentes umas das outras. E um microbiologista que trabalha num laboratório de microbiologia para diagnóstico de doenças humanas e veterinárias, ele sabe, ou pelo menos ele tem um bom atlas do seu lado, que ele consegue ver isso. Ah, não, então esse corpo de frutificação é assim assado. Aí ele olha lá, bom, pode ser aspergillus, ou pode ser penicillium, ou pode ser, sei lá, malacésia, né? Essas estruturas, essa morfologia dos fungos nos ajuda
na rotina laboratorial a identificar ou estar um passo à frente na identificação de qual fungo está causando aquela doença fúngica naquele determinado animal. Certo? Beleza? Bom, olha só a célula dos fungos. Olha aí, duas células de fungos. Aqui está acontecendo um tipo de reprodução, tá? Essa aqui, célula mãe, ó, está dando origem a essa célula filha aqui. Ok? Beleza? Bom, e aí a gente vê que os fungos, eles são células, né, são formados, constituídos por células muito parecidas com as nossas células. Claro, não é idêntico, tem algumas diferenças, mas são bem parecidas. Vamos provar isso, que são parecidas. Ó, os fungos são nucleados? É importante para raspado de peles, realmente. Os fungos se reproduzem por divisão binária? Pode, mas não é comum. Não é comum. Os principais tipos de reprodução dos fungos é por brotamento para os fungos unicelulares, para as leveduras, que é basicamente o que está acontecendo aqui, tá? E por meio de esporos para os fungos filamentosos, ok? Existem algumas variações, mas essas duas são as principais para cada um deles. De nada. Beleza, vamos ver. Vou provar para vocês que o cogumelo, a célula dos cogumelos, a célula dos fungos, eles são mais parecidas com os dos animais do que das plantas, como antigamente se pensava. Ó, o fungo, ele tem núcleo, ele tem membrana nuclear separando o seu material genético do citoplasma? Tem. Então, aqui está o núcleo, olha só, do fungo, tem núcleo. O fungo, ele tem retículo endoplasmático? Tem, está aqui, ó, pertinho do núcleo aqui, retículo endoplasmático rugoso, liso, tudo certinho. O fungo, ele tem complexo de Golgi? Tem complexo de Golgi. O fungo, ele tem cloroplasto para fazer fotossíntese? Não tem. Não tem. Mas ele tem mitocôndria para respiração celular? Tem mitocôndria. Então, você tem membrana celular? Óbvio. Então, os fungos, eles têm as organelas padrão, né, que as nossas células dos animais têm, ok? Com as funções bem parecidas. Tem algumas diferenças, é claro. Por exemplo, a existência desses vacúolos aqui, ó, já são um tipo de estrutura mais específica dos fungos, tá? Tem função de armazenamento, regulação do pH, armazenamento de algumas substâncias, enfim, já é algo mais específico, mas de forma geral são células bem parecidas com as nossas. O que vai diferenciar bastante das nossas? Fungo tem parede celular? Alguém falou aí. E a parede celular? Calma, não estava esquecendo. Realmente ela está aqui, ó, cell wall, parede celular. Está representada aqui de azul, claro, né? Por fora aqui da membrana plasmática. Realmente, os fungos têm parede celular. E o ergosterol? O ergosterol é uma molécula que está presente na membrana, né? São moléculas de lipídios presentes na membrana. Realmente, o fungo tem ergosterol. Isso é muito importante para nós. Posso falar daqui a pouco por quê. Beleza, então o fungo também tem parede celular. E, na verdade, eles têm uma variedade muito grande de parede celular. Olha só esse desenho aqui. É óbvio, gente, não precisa decorar nada do que está aí. É óbvio que não. Claro que não. Só quero mostrar para vocês, olha só, aqui embaixo, de A a F, nós temos 6 gêneros ou espécies diferentes de fungos importantes, né, na medicina. Aí mais medicina humana, tá? Alguns também para medicina veterinária, mas de forma geral para medicina humana. Mas não importa. Olha só, aqui embaixo, vou marcar aqui de amarelinho. Aqui embaixo, ó, nós temos a membrana plasmática desses fungos. E aí, para cima, nós temos a parede celular dos fungos. Parede celular. E para cima é tudo parede celular, olha só. Ok? Beleza. Todos aí que a gente está vendo, todos têm parede celular, mas elas são iguais entre si? Elas são iguais? Elas são diferentes, né?
São diferentes. Agora, se a gente for olhar, tem 3 estruturas que quase todos os tipos de parede celular dos fungos têm. Quitina, quase todos têm. Glucanos e mananas, que são carboidratos complexos, ok? E aí vai variando a quantidade, a forma, o tipo entre as paredes celulares dos fungos, ok? Diferentes tipos de paredes celulares dos fungos têm influência bem grande na resistência ambiental desses fungos, às vezes na resistência a mecanismos do sistema imune do animal, tá? E também, às vezes, alguns agentes químicos antimicrobianos, ok? Isso pode influenciar realmente. O tipo de parede dos fungos pode influenciar na resistência de forma geral desses fungos, ok? Beleza? O que é interessante a gente saber aqui também? Lá para as bactérias, a gente falou que tinha um grande grupo de antimicrobianos que agia na parede celular bacteriana. Aqui a gente também tem alguns antifúngicos que agem inibindo a síntese de alguns componentes da parede celular dos fungos, ok? Bom, acho que é o Leonardo, deixa eu só conferir aqui. O Gabriel, perdão. O Gabriel falou, e o ergosterol? O que é o ergosterol? Ergosterol é um primo do colesterol. As nossas células, as células dos animais, têm colesterol na sua membrana. Por isso que quando a gente come uma picanha, nosso colesterol vai lá em cima, né? Não é isso? Quando a gente come uma picanha, o nosso colesterol vai lá em cima. Por quê? Porque a gente está comendo muita célula, né? Animal, célula de gordura, e na sua composição tem muito colesterol. A composição da membrana tem muito colesterol. Agora, se a gente comer um balde de alface, o nosso colesterol vai lá em cima? Comer um balde de alface. Hoje eu acordei com vontade de comer um balde de alface com tomate. Um churrasco de beterraba. O nosso colesterol vai lá em cima? Não vai. Por quê? Porque na membrana plasmática das plantas não tem colesterol. Aí eu vou perguntar para vocês, bom, se eu comer 1 quilo daquele cogumelo gostoso, ou champignon, ou shimeji, aquelas coisas todas, se eu comer 1 quilo daquele cogumelo salteado, assim, no azeite, beleza, show de bola, o meu colesterol vai lá em cima? Não, a não ser que eu... Sim? Não. Só vai se você utilizar gordura de porco para dar uma fritadinha nesse cogumelo aí. Tá? Caso contrário, não vai não. Por quê? Na manteiga também não, mas aí na manteiga vai aumentar seu colesterol. Agora, no azeite não vai. Por quê? Porque o cogumelo é um fungo, né? E assim como os fungos, todos os fungos, o cogumelo, ele tem na sua membrana, ele não tem colesterol na sua membrana, ele tem ergosterol. Ergosterol. É um primo do colesterol, tá? É um primo do colesterol. Mas não é o colesterol. Por que é importante a gente saber que os fungos têm ergosterol na sua membrana? Aí que eu quero ver. Por que é interessante a gente saber que os fungos têm ergosterol na sua membrana? Que é uma ótima forma de combater, antifúngico, é por aí. Quem já teve uma micose aí? No pé, nas axilas, na virilha, debaixo do peito, no cofrinho. Nessa hora ninguém tem, né? Só tem princesa e príncipe encantado aí na sala. Não, professor, nunca tive micose, não. Sou um príncipe. Sou uma princesa, nunca tive nada disso. Mentira, já teve. Já teve, é mentira. Então, provavelmente quem já teve, quem assumiu que já teve, usou algum medicamento. A pessoa não usei medicamento, eu só comecei a lavar o meu corpo com água e sabão, deu certo. Ok. Mas em algumas situações a gente vai precisar usar medicamento. Algum de vocês lembra o nome de alguns desses medicamentos que vocês utilizaram para tratar esse funguinho?
miconazol, cetoconazol, não, nome comercial, e você quer me quebrar. Cetoconazol. Ok, não, beleza, já tá aí 2. Miconazol, cetoconazol, ok. Fluconazol, ótimo, beleza. Show. Esses azóis, né? Miconazol, itraconazol, cetoconazol, fluconazol, não sei o que azol. Eles são antifúngicos que agem no ergosterol da membrana do fungo. Na verdade, é a principal forma de ação dos antifúngicos. Eles agem avacalhando ou inibindo a síntese desse ergosterol da membrana plasmática dos fungos. A membrana plasmática dos fungos, e traconazol também, ela é extremamente dependente do ergosterol para as suas funções. Se ela não tiver uma quantidade de ergosterol suficiente, ela vai acabar por se desfazer, e esses fungos, principalmente no momento em que eles estiverem se multiplicando, eles vão morrer. Ok? Então, os principais medicamentos antifúngicos que nós utilizamos na rotina tem como alvo o ergosterol da membrana dos fungos. A anistatina, não. A anistatina é outro mecanismo de ação, tá? Outro mecanismo de ação. Não é no ergosterol. Depois eu posso mostrar para vocês aqui, se sobrar um tempinho. Vou ver, tem pouco tempo, né? Vou ter que acabar... deixar um pouquinho para o início da aula que vem. Mas vamos lá. Show? Beleza, olha só. Aqui são vários tipos, 4 exemplos de fungos vistos à microscopia. Aqui, infelizmente, pessoal, para as bactérias, a gente utilizava, 99% dos casos, utilizávamos a coloração de Gram para identificar microscopicamente elas, né? Aqui, para os fungos, a gente não tem aqueles tipos de parede, Gram positivo e Gram negativo. Então, assim, a gente vai ter que ter várias formas, várias alternativas de coloração, dependendo da nossa suspeita. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem aqui, ó, é uma imagem de raspado de pele, mostrando aqui para a gente, tá vendo? Tem essas coisas tortuosas aqui, tá vendo essa estrutura aqui cheio de esporos? É um corpo de frutificação da malacésia. O que foi usado aqui para a gente conseguir identificar a malacésia nesse raspado aqui de pele foi o KOH, hidróxido de potássio, que não é nem um corante, é só para clarificar a amostra, tornar a amostra mais clara e facilitar a visualização daquele fungo ali. Então, em algumas situações, a gente nem utiliza coloração para identificar os fungos. Em outras situações, a coloração, algum tipo de coloração ajuda bastante. Ó. Aqui embaixo, a gente utilizou o Gram. E o Gram, ó, ele corou aqui a Cândida, né? A Cândida. Aqui são leveduras de Cândida. Ah, então quer dizer que a Cândida é Gram positiva? Não quer dizer que ela é Gram positiva porque ela ficou roxo, mas quer dizer que a gente utilizou o principal corante do Gram para corar ela, e ela se corou, mas não quer dizer que ela é Gram positiva. Eu só fiz vamos dizer assim, uma pequena gambiarra. Eu utilizei o cristal violeta, que é o corante do Gram, para corar, me ajudar a identificar elas, mas não quer dizer que ela é Gram positiva, tá, pessoal? Beleza, aqui, ó, embaixo, já é uma hifa de aspergillus, um fungo importante, por exemplo, como produtor de micotoxinas. Aqui eu usei o Gienza, que também é outra técnica, vamos entrar em detalhes, é outra técnica de coloração também. Aqui em cima eu usei a tinta nanquim. A tinta nanquim, essa coloração é muito legal, muito bonita, e nos ajuda a identificar os fungos, as leveduras do Cryptococcus, um fungo que causa doença respiratória, humanos e animais, inclusive é uma zoonose, né? Olha só, é interessante, o Cryptococcus, ele tem na sua parede, ele tem uma constituição de parede que impede que a tinta nanquim entre nele. Aí tudo ao redor, olha só, fica preto, fica da cor da tinta nanquim.
E o Cryptococcus, ele fica praticamente todo branquinho aqui, o que nos ajuda a identificar. Ok? Beleza? Ou seja, nos fungos a gente vai, cada caso é um caso. Para diagnóstico de cada tipo, a gente vai utilizar alternativas diferentes, tá? Não vai ser aquela coisa básica sempre de Gram, não. Algumas situações eu posso até utilizar o cristal violeta do Gram, mas em outras eu vou precisar de outras alternativas. Beleza? Tranquilo? Na maioria dos casos resolve com o hidróxido de potássio? Não posso te dizer isso, é muito variável mesmo, tá? Vai depender muito do caso. O hidróxido de potássio, o que eu posso te falar é que a utilização do hidróxido de potássio é muito comum em raspados de pele, tá? Muito comum em raspados de pele. Mas, como a gente tem tantas doenças causadas por fungos, que não são necessariamente dermatites, né? Doenças de pele, não posso te afirmar isso, mas realmente para doenças, em raspados, né? O que é um raspado, pessoal? A gente tem uma dermatite, o animal está com uma dermatite, a gente não sabe o que é. Aí a gente pega uma lâmina de bisturi ou uma lâmina de barbear, né? Não presto-barba, tá, gente? Uma lâmina de barbear. E vai raspando a pele do animal. Raspa, até ele sangrar um pouquinho. Aí a gente pega aquele conteúdo, coloca numa lâmina e manda para o laboratório. Isso é um raspado de pele. E aí lá no laboratório, essa amostra pode ser clarificada com cloreto de potássio, e aí a gente vai pesquisar se tem ali algum fungo identificável, se tem às vezes alguma forma bacteriana, aí a gente vai precisar de outra coloração, se tem ácaro, né, se é sarna, enfim, isso aqui é um raspado de pele. Certo? Poderia usar o nanquim para o diagnóstico de esporotricose? Não, porque o esporotrix, ele vai se corar pelo nanquim. A tinta vai entrar nele, entendeu? Então, a gente utiliza o nanquim mais especificamente para criptococcus. Por quê? Vou voltar aqui só um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem a parede do criptococcus. Olha só. Aqui está mostrando o criptococcus. Tá vendo essa camada aqui que ele tem na parede celular? Que aí aqui está sendo chamada de cápsula? Então, o criptococcus, ele é capsulado. Essa cápsula aí, ela impede a penetração da tinta nanquim no criptococcus. E aí dá aquela aparência bonita que a gente viu ali na imagem. Dá aquela imagem bonita que a gente viu ali e super fácil de identificar. Ok? Então, nesse caso desse fungo que tem aquela cápsula que a gente vai utilizar. Perceberam que cada caso é um caso? Aqui não tem muito receita de bolo? A gente vai ter que estudar caso micro-organismo, né, doença por doença, para ver qual que é a melhor alternativa. Beleza? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, vou mostrar algumas curiosidades, se vocês tiverem. A aula que vem a gente termina rapidamente protozoários e vírus, que é bem curtinho, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês algumas curiosidades que vocês me pediram aí em relação aos antimicrobianos. Pode ser? Só um minutinho. Vou abrir uma aula aqui. Vou pedir desculpa porque a aula... eu dou aula na UNA, né, mais especificamente, e aí eu acho que os slides estão com o padrão da UNA. Mas tudo bem. Rapidinho. Era para ser... Não, beleza. Deixa eu jogar aqui. Show. Só um minutinho. Não vai embora ainda não. Espera aí que eu já vejo o que vocês estão falando aí, tá? Então, só uma curiosidade, eu acho que o Gabriel me perguntou, esse aqui é uma aula sobre antimicrobianos. Uma aula sobre antimicrobianos, que eu mostro para vocês as principais classes, o mecanismo de ação, enfim. Olha só, vou mostrar, eu citei para vocês duas grandes classes de antimicrobianos, e aí eu queria mostrar aqui para vocês. Eu citei para vocês uma
classe de antimicrobianos que atua, ó, inibindo a síntese de parede celular. E aí a gente tem vários exemplos, ó, vários exemplos. Inibição da síntese de parede celular. Quais classes de antimicrobianos inibem a síntese de parede celular das bactérias, que atrapalham ali a parede celular das bactérias e, como consequência, essas bactérias acabam morrendo? Beta-lactâmicos, então as penicilinas, cefalosporinas, amoxicilinas, carbapenemos, a ampicilina, dentre outros. Bacitracina e vancomicina também, né, atrapalham a parede celular, mas não inibindo a síntese, mas destruindo, ok? Então, essa aqui a gente citou bastante essa grande classe aqui, esse grande número de antimicrobianos que é muito utilizado na rotina. Temos vários outros tipos de antimicrobianos, ok? Beleza? Vamos passar lá para frente. E aí eu também comentei para vocês daqueles azóis que nós utilizamos contra algumas infecções fúngicas, né? Aqui, ó, miconazol, cetoconazol, fluconazol e itraconazol. Todos esses 4 aqui iniciais vocês citaram, né? Tem outros? Não, são só esses, tem vários outros, né? Quase sempre com esse nome azol aqui no final. São chamados de azóis. Esses azóis, eles inibem a síntese de ergosterol, ó. Inibem a síntese de ergosterol. E aí a membrana daquele fungo vai ficar deficiente. Esse fungo vai acabar morrendo por causa disso. A nistatina, olha só, que o Gabriel perguntou, olha qual que é o efeito dela. Não é inibindo a síntese de ergosterol. A nistatina, assim como a anfotericina B, elas se ligam ao ergosterol e alteram a permeabilidade da membrana. Ou seja, quando elas se ligam ao ergosterol na membrana, elas avacalham a membrana bacteriana. Imagina assim que a membrana é uma fileira de pessoas de mão dadas. Aí aparece aqueles sacanas assim que começa a correr no meio das pessoas e arrancar a mão um do outro. Isso é a nistatina. Esse é o efeito da nistatina e da anfotericina B na membrana dos fungos, ok? Fica aí então a curiosidade. Um de vocês aí, acho que foi o Gabriel, né? Me perguntou. Beleza? Acho que tá bom por hoje, né? Qual o patógeno mais presente na sua casuística? Ah, não posso te dizer isso. Tem tantos. Nossa, é impossível alguém determinar isso. Eu acho que, assim, um profissional que trabalha com bovinocultura, principalmente bovinocultura de leite, vai ter mais problemas com patógenos relacionados a mastite, problemas de casco. Um profissional que trabalha com pequenos animais vai variar demais, até porque existem várias especialidades, então varia muito, é muito difícil. Equinos também é muito complicado, aí vai depender da região, e não tem como responder isso não, tá? Difícil, muito difícil. Pode mostrar as áreas da concorrência? Não, não é concorrência não, é todo mundo amigo. Todo mundo dá ânimo. Eu dou aula em BH e no interior também. Tá lá, a aula já tá lá no portal, tá? Tomei esse itraconazol 6 meses. Daniel, você teve esporotricose? Obrigado, gente. Valeu. Eu que agradeço a presença de vocês. Tem lista de presença hoje? Não. Tá tendo muito problema de link. Enquanto não normalizar, eu não vou passar a presença, não. Até quinta, até depois de amanhã. Como a anfotericina, também, como a anfotericina B age contra alguns protozoários, também avacalhando a membrana celular deles. Tá? Esse termo aí meio chulo, né? Mas é dessa forma também. Vai avacalhar a membrana celular desses protozoários. Valeu. Sporotrix é muito resistente à parede celular do fungo? Não necessariamente. Ele não tem, não conseguiria te falar assim,
se ele é mais ou menos resistente, não, tá? Não tem nada assim de peculiar nele que faça nada de anormal ou nada demais nele que faça ele ser mais ou menos resistente. Alguns micro-organismos estão se tornando mais ou menos resistentes, principalmente nem por causa deles mesmo, né, mas é principalmente pela resistência microbiana adquirida, né? Adquirida com o tempo, principalmente porque estamos utilizando antimicrobianos de forma indiscriminada. É verdade que os felinos são mais suscetíveis a doenças fúngicas? Não, algumas, né? Por exemplo, esporotricose, mas não necessariamente. De forma geral, não. Pessoal, não passei presença nem na aula passada, nem hoje, tá? Talvez quinta. Então, não se preocupe. Sim, tive esporotricose, imaginei. Se curou, Daniel? Quinta-feira, a próxima aula é? Valeu, gente. Obrigado pelos elogios, tá? Nossa, tem mensagem mais. Deixa eu tirar a gravação aqui.